O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Como disse no início, hoje nós celebramos, nesse domingo, após a Epifania de Jesus, a solenidade do batismo de Jesus. E com esse domingo, nós encerramos o tempo do Natal, e vem desde o dia 24 até hoje. E o ciclo do Natal abrangendo o Advento, desde o primeiro domingo do Advento. E nós pensamos bem, quando a gente nasce, nós somos batizados, ou recebemos o batismo. Há uma preocupação muito grande em, quando nascer, levar a criança para ser batizada. Apesar que muita gente não está ligando muito, e muita gente não sabe o valor do batismo, batiza só por batizar, e não sabe da responsabilidade que assume, não sabe do compromisso. E quando batizam, muitos já se sentem tranquilos, com a consciência tranquila, porque já cumpriram a obrigação. Pelo contrário, começa a obrigação. Começa a obrigação daquele que é batizado, seja criança ou mesmo já crescido, adulto, e a responsabilidade dos pais e padrinhos. Pela leitura do Evangelho, nós ouvimos que o povo sempre procurava João Batista para ouvir suas pregações, para escutar e também contavam os seus pecados, faziam perguntas e gostavam de ouvir e perguntavam também se ele era o Messias que devia vir ou deveria esperar por outro. Então nós vemos várias declarações nos Evangelhos que João Batista faz. Tanto que ele fala: eu batizo com água, mas virá aquele que batiza com água e com fogo, com Espírito Santo e com fogo. Aquele que batiza no Espírito, aquele que começa uma vida pública sendo batizado pelo próprio João. Fico imaginando quando Jesus chega para ser batizado e que João fala: eu que devo ser batizado por ti. Jesus fala: eu que devo ser batizado. E Jesus falou: deixa como está. Quer dizer, ele se propõe a receber o batismo. Para que o batismo? Se nós, pelo batismo, temos a nossa iniciação cristã, nós nos tornamos cristãos pelo batismo. Cristão vem de Cristo, Ele é o próprio Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus, Jesus é o Filho de Deus encarnado. Então, para que ser batizado? Mas Ele institui com isso esse novo batismo
quando nós ouvimos aquela palavra de Jesus aos discípulos, que ele manda pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós somos batizados em nome da Santíssima Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. E na celebração do batismo de Jesus, certamente uma passagem assim muito bonita, cercada de simplicidade, mas que possivelmente as pessoas que estavam ali presentes ficaram um pouco admiradas ou assustadas, não sei. O Evangelho não fala nesse sentido, porque só mostra o diálogo entre Jesus e João. Mas, quando ele é batizado, em outros momentos a gente percebe que alguns dos seus discípulos também, de João, passa a ser discípulo de Jesus. Porque esse batismo nos faz discípulos missionários de Jesus. Assim como nós começamos a fazer parte dessa vida cristã, discípulo é aquele que aprende. Tanto que nas escolas tem aquele corpo discente, é o corpo dos alunos, e docente, os que ensinam. Então nós somos discípulos aqueles que aprendemos. Mas somos missionários porque somos enviados por Jesus para pregar o Evangelho. Mas nós também recebemos pelo batismo aquele mesmo Espírito Santo que Jesus recebeu. A Trindade estava ali presente. Era Jesus, o próprio, que era batizado, uma voz que se ouviu: "Este é o meu Filho muito amado, em quem eu coloco meu bem-querer." Se a voz se dirige a Jesus, ou fala dele que este é o meu Filho, quer dizer que é a voz do Pai que se revela. Então o Pai se revela pela sua voz, o Filho presente ali, e o Espírito Santo que veio em forma de pomba e pousou sobre o ombro de Jesus. Então, Santíssima Trindade completa. Jesus, pessoalmente, o Espírito Santo simbolizado, uma pomba, e o Pai como a sua voz. Então, em nome dessa Santíssima Trindade, que nós somos batizados. Eu não posso falar assim, eu fui batizado. Não, eu não fui batizado. Porque o batismo é para toda a vida. Ele não é coisa do passado. Eu recebi o batismo, então eu sou batizado. É para o resto da vida. Eu fui nascido. Não. Eu nasci e continuo a viver. Se eu fui batizado, eu continuo sendo batizado. E assim, eu, quando batizado, os meus pais e meus padrinhos assumiram em meu nome esse compromisso do batismo, quando respondiam: "Queres que esta criança seja batizada na mesma fé da igreja que professamos?" A pergunta que se faz na hora do batizado. Os pais e padrinhos respondem: "Queremos." Que aquela pergunta poderia ter sido feita para nós. Eu fui batizado, recebi o batismo, que eu sou batizado ainda, com 20 dias. O que eu poderia entender do batismo? Como que eu poderia entender a pergunta e responder? Se meus pais e meus padrinhos responderam por mim, eles assumiram o compromisso de passar aquela fé, que é simbolizada por uma vela acesa que o padrinho entrega ao batizado, como essa luz do mundo, e que eu preciso, com o passar dos tempos, com a consciência que eu vou adquirindo, com o uso da razão, com a fé que eu vou percebendo, que eu recebi no batismo simbolizado pela vela acesa, também ser luz para os outros.
E a água que eu recebi no batismo, que a água é fonte de vida, pode ser fonte também de morte, se a gente não souber lidar com ela, mas é fonte de vida que purifica, que lava. Então, me dá essa nova vida, também na qual eu sou purificado do pecado original. E é por isso que eu preciso valorizar o dia do meu batismo. Muita gente, vamos dizer, quase ninguém sabe a data do seu batizado. Claro, não é obrigado a saber. Mais obrigado do que saber é viver o seu batismo. Mas é bom. Eu conheço pessoas que não celebram, quer dizer, não cantam os parabéns no dia do seu aniversário, mas celebram no dia do aniversário do batismo. Como é bonito isso. E que a gente possa valorizar. É fácil saber, é só procurar saber na paróquia em que a gente foi batizado, pesquisar lá, querer saber que dia que fui batizado, que recebi o batismo e pronto. Eu acho que não custa nada. Só o esforço de ir lá e contar com a boa vontade ali do secretário ou da secretária paroquial. Mas quem sabe a gente possa valorizar isso, para a gente ver. Eu, batizado, dia 19 de março, dia de São José, na paróquia de São José. Então isso me faz membro também dessa família de Deus, porque se eu sou filho de Deus, cada um pelo batismo se tornou filho de Deus. Como filho do mesmo Pai, nós somos irmãos de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, e por isso eu preciso viver como família, a família de Deus. E ninguém é igreja sozinho, ninguém é filho de Deus sozinho. Se nós somos filhos de Deus, nós como irmãos formamos a família, e a família é a igreja é a família de Deus, a igreja somos nós. E que a gente procure valorizar bem, saber que Jesus recebeu o batismo, aquele que é o Filho muito amado do Pai, e que quando nós recebemos o batismo, nós nos tornamos ainda mais amados do Pai, porque nós nos tornamos, com o batismo, filhos de Deus. Façamos a nossa profissão de fé.